Nós vamos começar a partir de agora um plano de leitura da palavra, de estudo da palavra. Você precisa entender que não basta apenas ler a Bíblia ou deixar aberta em casa ou ouvir domingo na igreja. Isso não muda a sua vida. Te traz um bem-estar, te traz algum conhecimento do que você sabe que Deus espera de você, do que Ele tem para a sua vida, mas não muda a sua trajetória. Então eu quero começar contigo agora um processo realmente de estudar, aprofundar a palavra, colocar fundamentos espirituais na sua vida. E eu te convido a, desde agora, você já pegar papel e caneta para anotar aquilo que eu vou te ensinar, se você realmente quer ler a palavra, estudar e entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos lá? Nessa primeira aula, eu vou preparar o terreno espiritual e prático para você. Você precisa dessa preparação. A Bíblia não é um livro qualquer, é um livro que foi inspirado por Deus. Por isso precisa ser acompanhado de oração, de busca de revelação e de realmente manter uma constância. Ninguém aprende a ler a Bíblia ou entender o que a Bíblia tem da noite para o dia. Então você vai precisar, inclusive, de paciência para que realmente esse conhecimento venha sobre a sua vida e as transformações também comecem a acontecer. Eu acho que você está aqui porque você está disposta. Então eu estou feliz pela sua disposição. Obrigada por você realmente se deixar nesse momento ser ministrada por algo que vai mudar a sua vida. É tão importante o que eu vou falar aqui que eu costumo comparar a leitura da palavra como a busca de um tesouro escondido. E eu quero mostrar para você por que ler a Bíblia. Quero mostrar aqui qual o objetivo e te motivar a estar nessa jornada junto comigo. Vai ser algo simples, prático, mas profundo. Dia após dia, você colocando cada aula dessa em ação, você vai ver a transformação que a sua vida espiritual e, por consequência, as outras áreas da sua vida também vão ser transformadas. Então vamos lá? A Bíblia, como palavra de Deus, ela é uma carta. Paulo vai dizer isso, que ela é uma carta. O próprio Deus vai dizer que ela é uma carta de amor, é um guia para a nossa vida. E você precisa ter esse desejo. Se você entender que a Bíblia realmente é um tesouro escondido, quem não quer ir atrás de um tesouro? Imagine você recebendo um mapa de um tesouro onde você tem que ir uma ilha distante, chegar lá, abrir um baú cheio de ouro. Você não ia ficar feliz? Pois é, a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que ouro, do que rubis, do que pedras preciosas, porque é aonde as verdades nascem. Elas nascem no espiritual e elas se transformam em realidade na nossa vida. Você vai ver quando nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, eu já vou citar aqui alguns textos que vão fazer sentido para você. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer que nós temos um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus começou a dizer, haja luz e houve luz. Só que você percebe que lá no começo, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós precisamos desse Espírito Santo nos ajudando na inspiração dessa palavra que é inspirada para nós entendermos e conectarmos não apenas a nossa mente. Não é o conhecimento apenas que muda, mas a verdade que cai no nosso coração e se transforma em fé prática que muda a nossa realidade. Então é isso que nós vamos ver. Quais são os benefícios da leitura bíblica? Primeiro, conhecer a Deus, ter crescimento espiritual, ter sabedoria,
consolo e direção. Eu acredito que você precisa de algumas dessas coisas ou talvez de todas. Eu preciso de todas. Eu precisei e preciso ainda cada vez mais me dispor a esse conhecimento de Deus, para que haja crescimento espiritual, para que nos momentos de desafio eu tenha consolo e fortalecimento e eu saiba que posso recorrer a esse Deus e a sua palavra para ter esperança, uma esperança viva que realmente me fortalece, para que eu não fique instável nas minhas emoções. Por isso, a melhor comparação que eu acredito que a Bíblia faz quando Jesus está lá no sermão falando aos discípulos é justamente a comparação do homem que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. A diferença dos dois foi um ouviu somente o que construiu a casa sobre a areia e o outro ouviu e praticou e teve fundamento na rocha. Veio as tempestades sobre os dois, vieram os ventos fortes, os momentos difíceis vêm para todo mundo. A diferença é aonde você está plantada. Que terreno está debaixo dos seus pés? Aonde você estruturou a sua vida? Na areia ou na rocha? Para você estruturar a sua vida na rocha, a receita é simples. Tem que ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Então, não é mera leitura, tem que ser estudo. Aí você pode estar pensando, meu Deus, mas isso vai ser muito difícil, eu vou ter que ter muito tempo. Não, calma. 10 minutinhos por dia, se você tirar para começar a aplicar o que eu vou começar a te ensinar, você vai começar a ver as transformações na sua vida devocional, na sua vida de leitura da palavra e de oração e nas outras coisas que você quer ver transformada. Então vamos começar passo a passo, ok? Eu quero dar um breve testemunho aqui sobre o impacto da leitura bíblica. Eu hoje me sinto privilegiada porque desde cedo eu fui orientada pelos meus pais a ler a palavra. No começo eu lia por obrigação. E muitas mães ficam assim, eu não vou fazer meu filho ler a Bíblia porque eu acho que ele agora não está entendendo, ele só está lendo porque eu estou orientando ele a fazer. Não tem problema, minha mãe orientava, eu lia, às vezes lia com má vontade, às vezes lia um versículo, nem parava para meditar, mas o que ela fez? Ela gerou em mim o hábito. Com o hábito foi nascendo à medida que eu amadurecia e lógico que as outras práticas, minha mãe me levava à igreja, minha mãe me ensinava algumas outras coisas que me fizeram ter esse desejo por amar a Deus. Por isso que eu falo que você está em busca de um tesouro escondido, porque você tem que ter essa vontade de realmente encontrar algo de muito valor. Minha mãe foi plantando isso. Mas eu creio que mesmo que você não tenha tido essa história, você está aqui porque você entende o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. Aqui não é para você conhecer, para você mostrar para os outros o quanto você conhece, para entrar em debates que nada valem, para realmente brigar com pessoas e provar que a sua teoria está certa. Não, é para você ter a mudança de vida. É para você realmente aprender a delícia de se estar em comunhão com Deus, de ouvir a Ele pela palavra dEle e de ter conteúdo para a vida devocional, para o seu dia a dia, para fazer a vontade de Deus e ser abençoada por ela. É essa a trajetória que eu tenho. Eu tenho 56 anos de vida e quando eu comecei muito cedo. Eu me converti com 8 anos, fui batizada com 9 e desde muito cedo na escola bíblica dominical, estudando em casa, minha mãe estimulando, eu fui criando esse hábito que se tornou um desejo com o tempo por eu ver os benefícios da palavra na minha vida. Em muitos momentos eu não quis ler, em muitos momentos eu falhei. E é uma coisa que se a gente não cuidar, a qualquer momento a gente pode, por alguma situação da nossa vida, às vezes abandonar um pouco esse hábito. Mas aquilo que foi plantado
tem o poder de te trazer de volta e de te colocar em pé e estável. É isso que eu vejo na minha vida. Um processo de construção que realmente mudou a minha trajetória e é isso que eu quero passar com você. Eu não sei se você está notando, mas eu falo disso com muita paixão. É talvez a coisa mais importante da minha vida. Estudar a palavra e ensinar as pessoas a encontrar esse tesouro escondido. Portanto, eu quero te convidar à jornada de oração inicial por esse curso, né, que eu vou estar dando aqui, para que você realmente esteja inteira. Nós vamos precisar do auxílio do Espírito Santo para ele trazer revelação enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você estuda. E a tarefa que eu quero deixar aqui para você é você refletir nesse primeiro momento qual o benefício da leitura bíblica. O que mais te atrai neste momento que você está tendo a oportunidade de pensar na jornada de ir de encontro com esse tesouro escondido? Pensa nisso. Nessa aula eu ainda não vou entregar todos os passos, porque eu quero que você faça o caminho que a Bíblia mostra de meditar, de preparar o teu coração. Nós vamos orar juntas aqui. Vamos lá? Vamos orar juntas aqui. E eu vou pedir a Deus que justamente Ele comece a trazer essa revelação do conhecimento da palavra sobre a sua vida. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: abre os olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Por muito tempo eu orei isso para que cada vez que eu chegasse diante de Deus, eu tivesse essa revelação da palavra e não fosse uma coisa chata, uma coisa difícil, mas que eu me deliciasse no que Deus estava falando ao meu coração. E é isso que nós vamos pedir agora. Nessa primeira aula nós vamos ficar por aqui, mas hoje vai ser o tempo para você se preparar, porque amanhã nós vamos trazer um novo conteúdo aonde você cada vez mais vai ver que você vai dar um passo na direção desse tesouro, se aprofundando e colocando fundamentos na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa vida, essa mulher que está aqui comigo agora, que o Senhor traga sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da palavra de Deus, da tua palavra, da revelação daquilo que tu és, daquilo que o Senhor pode fazer, da direção que o Senhor quer dar às nossas vidas. Quando nós nos colocarmos aqui diante da tua palavra, que o teu Espírito traga revelação, que não seja a letra que mata, mas seja o Espírito tomando a tua palavra, encharcando com a unção para que ela gere vida no nosso espírito. Eu quero abençoar essa mulher e declarar que não é o entendimento intelectual que vai fazer com que ela tenha esse conhecimento, mas que o Senhor agora abra os olhos do seu coração, que o Senhor traga espírito de revelação ao seu espírito, de tal maneira que mesmo que ela se veja com muitas dificuldades, até com a língua portuguesa, com dificuldades de leitura realmente, que até essa mulher, se é o teu caso, se você tem dificuldade de entender até mesmo a língua portuguesa, que isso não seja impedimento para que você absorva toda a vida que a palavra de Deus tem. Vamos juntas nessa caminhada? Você hoje pode acessar outros conteúdos aqui do meu canal, pode ficar sendo edificada por outros conteúdos, mas eu quero que a partir de agora você se una a mim nessa jornada em busca do tesouro escondido.